Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira videoaula aí. Estamos falando da primeira lição da Escola Bíblica dos Jovens do ano de 2024, ok? Onde nós estamos tratando aí da lição Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, volta lá, assiste, acompanha o vídeo 1, vídeo 2 e vamos nessa no vídeo 3 aí, entendendo o terceiro ponto. Então, o primeiro tópico que nós estamos trabalhando é a origem da Bíblia. Então, nós falamos primeiro sobre a definição do termo que é a Bíblia, o que é a Bíblia. No 2, nós tratamos sobre a origem literária da Bíblia e um pouquinho da estruturação bíblica, do que se trata, do que fala, bem resumidamente. E no terceiro, que é esse terceiro ponto, nós vamos tratar sobre a origem da Bíblia Sagrada. Ok? Então vamos falar sobre a origem, né? Da onde começou. Vamos entender um pouquinho mais aí. Então vamos ler aqui, ó. Então a Bíblia Sagrada é um livro, a Bíblia é um livro sagrado e a expressão dada a isso é cânon sagrado. A palavra cânon é de origem cristã e vem do grego canon e provavelmente do hebraico cané, que quer dizer junco, cana ou vara de medir, com referência a uma regra ou uma norma a seguir. O cânon bíblico é uma referência aos livros considerados como palavra de Deus, servindo como regra de fé e prática, como está lá em Gálatas 6,16, ok? Então, a canonização dos livros da Bíblia. Como que virou cânon isso, né? Como virou ali a ideia do pergaminho lá, para termos aí uma melhor imagem disso, né? Então, a canonização dos livros da Bíblia foram feitas por concílios eclesiásticos, né? Então, o que era isso? A igreja antiga, a igreja lá atrás, nos primórdios, depois que Cristo morreu, ressuscitou, enviou os apóstolos para edificar a igreja, para fazer que a igreja crescesse, pregasse o evangelho, toda a criatura foi crescendo, tomando formas, e com o crescimento da igreja foi se tornando necessário organizar todos os ensinos de Jesus Cristo, o que aconteceu com os apóstolos, né? Por isso nós temos Atos dos Apóstolos, contando um pouquinho da história do que aconteceu com os enviados por Jesus Cristo. Então, surgiu-se uma necessidade de ajuntar as informações, né? E isso aí foi vindo nos concílios, né? Que são as reuniões para se discutir a autenticidade da inspiração de Deus acerca de coisas que aconteceram e foram relatadas, escritas por discípulos de Jesus. Então, vamos lá. Nos quais os livros eram considerados úteis para a fé e adoração cristã. Então, o Antigo Testamento foi aceito já logo no início pelos judeus, e nos dias de Jesus foi a sua composição. A composição lá já existia, né? E agora, já no Novo Testamento, a autoridade de seus livros ela se confirmou pelos seguintes critérios, né? Então, para que essas cartas que foram escritas por discípulos, elas fossem validadas, elas fossem levadas em consideração como algo divino, como algo de Deus, como algo que realmente tivesse veracidade para a fé e para a adoração de Deus, ela precisaria ter 3 pontos fundamentais para ser considerado algo divino e entrar no meio dos cânones, no meio da biblioteca ali. Então, primeiro, ela deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém bem próximo deles. Então, ou seja, tinha que ser um seguidor, alguém compromissado com o ID do Senhor. Então precisava ser alguém que de fato era conhecido pelos outros irmãos e tinha menção desses irmãos em outros relatos de cartas ou de livros escritos por alguém. Segundo ponto, precisaria ter um conteúdo coerente com os ensinamentos da igreja, que já vinha sendo ensinado oralmente, e os demais livros sagrados também. Então, além, né, no caso aí, como nós lemos aqui, ó, o conteúdo ser coerente com os ensinos que foram transmitidos oralmente, também precisava ter aí uma base
comparada com os livros sagrados anteriores, né? Principalmente tinha que ter coerência com o Antigo Testamento ou com cartas que já tinham sido escritas por outras pessoas. Então, segundo critério era esse. Terceiro, deveriam ser conhecidos e reconhecidos na igreja, né? Então, a igreja primitiva, isso deveria ser conhecido lá e reconhecido por todos, né? Então, na verdade, esses concílios eles não divinizavam essas cartas, essa palavra que estava sendo avaliada, mas eles reconheciam a divindade de Deus sobre elas, ou seja, a, todas as inspirações, palavras, orientações de Deus, tudo que direcionava ao povo a se voltar para Cristo, se voltar para uma vida de santidade, de piedade, de amor, de bondade, de renúncia contra o pecado, e entre outras atitudes que levassem o homem, levassem a mulher a se aproximar de Deus, tá bom? Então aí foi um pouquinho para a gente refletir um pouco aí sobre a origem da Bíblia, ok? Então é claro que a gente está dando assim, mais um breve resumo mesmo. Esse tema ele vai muito mais a fundo, mas já dá para você começar a imaginar, a ter uma noção. Quem sabe Deus já começa a inspirar você a desejar um pouco mais de conhecimento, fazer uma teologia e assim continuar crescendo aí na obra de Deus, né? Porque Deus tem pressa de fazer a sua obra, né? Tem pressa do ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas para isso você precisa ter conhecimento, você precisa ser instruído, você precisa ser preparado para ser enviado por Cristo, né? Então talvez você hoje já tenha um chamado, já tenha algo ardendo no seu coração, mas é importante que você se capacite, busque a capacitação. E é claro que Cristo vai te ajudar nessa busca e você vai ser levantado por Deus para ser aí profeta na sua geração, para ser um evangelista, para ser um abençoador, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida grandemente. Esse foi o primeiro tópico aí e até o tópico 2. Então, na próxima videoaula nós vamos começar aí o tópico 2, que eu já vou aqui despertar a sua curiosidade. Então nós vamos tratar sobre a inspiração das escrituras sagradas. Então nós vamos entender o que é inspiração e como isso é nas escrituras sagradas, ok? Então vamos focar aí, vamos com tudo para o próximo tópico que eu conto com você.